Meus queridos, bom dia, graça e paz. Desejo a você uma semana repleta dos mais ricos cuidados de Deus para você e sua família. E hoje eu quero meditar com vocês apenas um único versículo de Colossenses capítulo 3. É o verso 12, que diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que o apóstolo Paulo está querendo que a igreja de Colossos e a igreja do Brasil e a igreja do Senhor, aonde quer que ela se encontre, é que essa igreja, esse povo, esteja revestidos. Significa vestir por cima ou vestir outra vez, revestir, vestir de novo, como eleitos de Deus. Quem não é eleito de Deus, ou quem não é um filho de Deus, ou quem não anda com Deus, não tem condições de Paulo cobrar isso dele. Paulo está cobrando daqueles que se chamam filhos de Deus, daqueles que se dizem servos de Deus, daqueles que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, e aí dá para cobrar dessas pessoas. E essas pessoas que foram eleitas por Deus são santas e são amadas, santas, separadas, amadas, porque não merecemos nada, mas Deus nos trouxe para servi-lo, amá-lo, adorá-lo. A estas pessoas eleitas, santas e amadas, o apóstolo Paulo diz: revesti-vos. Do quê? Você que é um eleito, que é um santo, que é um separado, exclusivo para a obra de Deus, você que foi amado por Deus, você deve se revestir do quê? Paulo então diz: de ternos afetos de misericórdia. E o que isso significa? Todo o cristão, todo aquele que ama Cristo e aprendeu com Cristo e é um filho de Deus, ele tem que ser misericordioso. Jesus inicia o seu sermão dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Qual é o contrário da misericórdia? É a ingratidão, é a falta de perdão, é a ira, é a maledicência, são essas coisas. O cristão não, ele tem misericórdia, ele foi alcançado por misericórdia. Ele vivia em pecados, em erros, em maldição, mas Deus teve misericórdia dele e o salvou, e o amou e o separou. Então é obrigação nata do cristão ser misericordioso, se revestir de misericórdia. Mas não é uma misericórdia por obrigação, é uma terna, carinhosa, amorosa misericórdia. Ele olha para o seu irmão que errou e ele chora por ele. Ele não aponta o dedo nos pecados, nos defeitos, nos erros de seu irmão. Pelo contrário, ele sente como se fosse ele mesmo e ele chora por isso. São as ternas misericórdias. Mas não somente se revestir de ternas misericórdias, mas o apóstolo Paulo ainda diz de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Como seria bom se eu pudesse aqui falar para vocês cada uma dessas virtudes que todo cristão precisa possuir, como a linguagem de Paulo, se revestir, colocar como uma grande roupagem, não apenas a terna misericórdia, mas também a bondade. Seja bondoso, querido. E o que é bondade? A bondade é fazer o bem, é ajudar as pessoas, é socorrê-las, é não maltratá-las, é não humilhá-las, é não se sentir melhor do que quem quer que seja, é saber que todos somos necessitados e carentes da graça de Deus. Por isso que precisa também da humildade. A bondade, para você exercer a bondade, você precisa da humildade. A humildade é o reconhecimento de que todos somos pecadores, de que todos somos necessitados de Deus. Humildade não quer dizer complexo de inferioridade, porque não é. A humildade é reconhecer os outros o seu valor devido.
E é reconhecer que todos somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus e, portanto, precisamos saber disso. Na vida cristã não cabe a arrogância, a prepotência, a soberba achando que é melhor, que sabe falar mais, que sabe falar melhor, que é o tal. Não, não cabe. Todos nós sabemos que aquilo que temos é porque Deus nos deu. O humilde reconhece isso. E o cristão precisa ser humilde, precisa se revestir de humildade. E o apóstolo continua dizendo, e também de mansidão. A mansidão é necessária para vivermos num mundo de violência, num mundo de iracundos, de contenciosos, de discordantes. Nós precisamos da mansidão, e a mansidão, queridos, não é ser um molenga. A mansidão é não reivindicar seus direitos, mas entregar a Deus, que Ele julgue, que Ele faça o que lhe apraz. E por fim, de longanimidade, longo ânimo, não ser apressado em corrigir os outros, em massacrar os outros, em julgar os outros, em condenar os outros. Longanimidade é o contrário disso. É dar tempo para que a pessoa se arrependa, para que a pessoa mude, para que a pessoa se arrependa. O que foi que Paulo disse para você e para mim hoje? Para esta semana, para meditarmos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados. Vocês, nós que fomos escolhidos por Deus, que temos sido separados por Ele e para Ele, que temos sido amados por Ele. Vamos nos revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Que Deus te abençoe, no bom nome de Jesus. Amém.